Depressão não é falta de Deus. E eu já vou começar esse vídeo com esta afirmação. Talvez você já tenha ouvido falar: "Ah, tá com depressão? É falta de Deus, é falta de fé, frescura. Ah, tá com mimimi". É isso que a gente ouve, não é verdade? Ou tem aqueles que dizem assim: "É falta de lavar uma louça, enfrentar um tanque, vai encher uma laje, vai carpir um lote". Você já ouviu isso? E eu já vou começar respondendo a quem diz isso, que você é um ignorante. É um ignorante na falta de conhecimento, é um ignorante na falta de empatia, ou você é uma pessoa má mesmo. E eu sinto muito por você. Dito isso, vamos ao tema. Eu sou a Sil e eu criei esse canal onde eu falo sobre depressão, ansiedade, síndrome do pânico, autoconhecimento, consciência. Falo também sobre menopausa, que é uma época da vida em que muitas mulheres acabam entrando em depressão e não sabem o porquê. E quando o assunto é depressão, toda ajuda é bem-vinda. A pessoa em depressão, ela está desesperada. Ao mesmo tempo em que ela está apática e travada sem saber o que fazer, ela está desesperada por ajuda. Ninguém quer viver nessa situação. E neste momento, podem aparecer pessoas que realmente sejam bem intencionadas e que queiram ajudar, mas que a gente tem que ter consciência que nem tudo funciona. Assim como eu digo que a terapia não é uma receita de bolo e que vai funcionar para todos da mesma forma, não existe uma fórmula mágica. Essas ajudas que vêm de fora também não são garantia de nada. A depressão, ela tem vários estágios, ela tem várias fases. E é um processo em que a própria pessoa vai ter que encontrar o caminho. Óbvio que quando você tem uma rede de apoio, quando você tem pessoas que se preocupam com você, esse caminho pode se tornar menos tortuoso. Diferente da tristeza, gente, que é um sentimento normal, que todo mundo passa, que todo mundo tem. Às vezes você tá meio triste, tá meio chateado com alguma coisa, e dali a pouco já passou e você tá bem. A depressão não é assim. A depressão é uma doença. É um estado de tristeza constante, de desesperança. E a pessoa não consegue enxergar a saída. Muitas vezes a pessoa recorre a yoga, a pilates, caminhada, corrida, academia, terapia. Outras buscam na igreja, no centro espírita, tentando obter respostas. Só que nem sempre é fácil. E nessa busca, a espiritualidade tem um papel muito importante na nossa vida. Todos nós crescemos já inseridos em alguma religião e acreditando em Deus, em Jesus Cristo. E muitas vezes a pessoa vai buscar na igreja esse acolhimento. E é muito bom, porque ali ela pode socializar, ela pode conversar, ela pode se expressar, ela está convivendo com outras pessoas. E isso é muito bom, porque a depressão, ela isola as pessoas. É uma doença que te deixa muito solitário. Você não quer conversar, você não quer participar mais de nada. E é positivo quando você tem essa socialização. Só que aí também existe um grande perigo, porque muitas pessoas vão para a igreja e quando elas chegam lá buscando esse acolhimento, elas podem ouvir, e é muito comum, que ela está possuída, que ela, né, que tem, né, um ser maligno lá que se apossou dela,
que ela está endemoniada, sabe? Essas bobagens assim, que não ajudam em nada para uma pessoa que está doente. E dependendo do estágio da doença e de quão profundo ela mergulhou nesse sentimento, ela pode começar a acreditar nisso. E ela pode entrar numa paranoia e começar a ouvir vozes e começar realmente a acreditar. Porque, veja, ela está tentando tudo e nada está funcionando, então só pode ser uma possessão, só pode ser um encosto. E entende como isso é perigoso? É válido a pessoa procurar uma ajuda espiritual, mas desde que essa ajuda venha para acolher, para ouvir, para compreender a pessoa, e não para trazer para ela mais um peso, mais um medo, porque isso não vai ajudar. Como eu digo sempre, um terapeuta, um psicólogo, ele não vai resolver a sua vida. Assim como a igreja, o centro espírita, a yoga, o pilates, também não vão resolver a sua vida. Você pode conciliar as duas coisas, ou a terapia com a igreja, ou a terapia com uma yoga, ou seja lá com o que for. É importante que a pessoa que está passando por essa doença, ela também tenha a consciência de que não existem milagres e que ninguém vai resolver o problema dela. Que ela também tem que tomar consciência do problema e ela buscar dentro dela se ajudar. Cada caso é um caso. E pode ser que a pessoa se encontre na religião. Pode ser que ali seja o lugar de cura dela. E ótimo se isso acontecer. Pode ser que realmente ela precise de um terapeuta e ali ela consiga a cura. Mas, acima de tudo, a pessoa tem que buscar ter um propósito, um porquê. Por que que eu preciso me curar? Por que que eu preciso melhorar? Para eu retomar a minha vida? Para eu cuidar dos meus filhos? Para eu retomar os meus estudos? Para eu fazer aquela viagem que eu quero? Ou para eu mudar de casa, de cidade? É preciso ter um propósito. Porque sem um propósito, a cura fica cada vez mais distante, porque você não encontra um porquê. Não existem verdades absolutas quando se fala de saúde mental. A nossa mente é muito complexa. E nem o médico e nem o pastor tem a fórmula mágica para isso. É um trabalho que tem que ser feito em conjunto, onde o paciente é o maior interessado e ele tem que estar disposto a querer. Mas no caso da pessoa que ela busca ajuda na religião, na espiritualidade, é preciso que as pessoas que se aproximem dela, que vão conversar com ela, saibam como falar, saibam compreender, para não colocar a pessoa dentro de um ciclo de medo, de paranoia, de pânico, porque isso pode atrapalhar o tratamento e pode afastar mais a pessoa da espiritualidade. Assim como ela pode mergulhar fundo e entrar numa paranoia mesmo. Ela pode realmente achar que ela está falhando, que ela não tem fé, que ela não acredita em Deus. E que o que realmente é o capiroto lá que está atormentando a cabeça dela, entendeu? A pessoa não está conseguindo processar os pensamentos da forma correta. E é aí que a lógica dá lugar à insanidade. E isso é muito perigoso. Quando a gente está falando de saúde mental, todo cuidado é pouco. Você não sabe o que está se passando dentro da cabeça da pessoa. Então, se você não puder ajudar, ou se você não souber quais palavras usar, nunca diga isso para a pessoa, que ela está com encosto, ou que é o demônio agindo na vida dela, ou que é falta de fé, ou que é falta de Deus.
Muitas vezes a pessoa está precisando só regular os seus hormônios, ela está precisando de vitaminas, ela está com deficiência de vitaminas, ela está precisando realmente de tratamento médico. A espiritualidade ou a religião é para trazer acolhimento e paz, e não para mergulhar a pessoa em mais medo e mais insegurança. É preciso ter cuidado para que essa ajuda não se torne prejudicial para a pessoa. Eu não vou criticar a pessoa que procura ajuda espiritual, porque realmente a espiritualidade, ela nos ajuda. Nós crescemos inseridos em religiões e muitas vezes nessas religiões nós sentimos o bem-estar, nós sentimos alegria e paz nesse lugar. Quando a pessoa está sofrendo, o que ela busca? Ela busca Deus, ela busca a fé. E se ela não se sentir segura nesse lugar, ela vai acabar ou se afastando ou piorando. Eu posso dizer por mim, no meu caso, eu cheguei a ouvir algumas bobagens desse tipo. Ah, você está muito negativa, você tem que se apegar com Deus, você tem que ter fé em Deus. E a questão não é falta de fé. No meu caso, era falta de hormônios mesmo. Eu estava com deficiência hormonal. Então, eu precisava de tratamento médico. Regulando os hormônios, a gente melhora. E no meu caso, eu melhorei muito. Além dessa questão hormonal, eu já vinha passando por problemas pessoais, problemas familiares, desemprego, as coisas que todo mundo passa, mas de uma forma muito forte eu passei. Eu passei por situações muito complicadas e que se juntaram a essa queda hormonal e que me fizeram mesmo cair. Mas eu busquei forças e foi a minha fé que me fez voltar à vida. Então não é falta de Deus, não é falta de fé. É uma doença que precisa ser tratada. Porque a pessoa está sofrendo, está gritando por socorro, ainda tem que ouvir isso, que ela não tem fé, que ela não acredita em Deus. É muito ruim, é muito difícil. Procurem acolher, ouvir. Ou se você não tiver uma palavra para dizer, apenas ouça e diga para a pessoa: eu entendo o que você está passando. Você não tem culpa do que está acontecendo. É uma fase, você vai se cuidar, você vai se tratar e você vai melhorar. Ou leve a pessoa ao médico. Essa é uma forma de você ajudar também. O melhor é acolher sem julgar. Sabe, nesse momento, tudo que a gente quer é acolhimento. Tudo que a gente precisa é acolhimento. E se você é essa pessoa que está passando por esse momento difícil, saiba que existe tratamento com muita terapia, autoconhecimento. Pesquise, se informe, vá atrás, não se entregue. E não acredite em tudo que você ouve. Procure ouvir o seu coração. Procure ouvir você mesmo lá dentro. Aquela pessoa que você é. Busque ela de novo. Traga ela à superfície outra vez. E saiba que não é falta de Deus. Se você acredita em Deus, Ele estará com você. Se você não acredita em Deus, mas você acredita na sua força interior, saiba que ela está aí com você, só esperando que você a resgate. E não é falta de fé, não é falta de Deus. É apenas falta de um tratamento adequado.
Era isso que eu tinha para dizer hoje. Se você gostou desse conteúdo, você comenta, compartilha, envie para uma pessoa que esteja precisando. E eu espero que todos fiquem bem e com saúde. Muito obrigado e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.